Olá, Flores. Acho que Ana Paula, Bandeira, Ângela, Line. Quem sabe onde eu decoro os nomes, né? Boa tarde, boa noite, Gabi, Letícia, Aline, Cris. Então, gente, espero que vocês estejam bem. Espero muito que estejam conseguindo, de alguma maneira, se cuidar, cuidar das pessoas ao redor de vocês, né? Os dias estão muito intensos. Eu agradeço muito que consigam reservar esse momento para parar, vir aqui, né? Vir aqui, é engraçado falar aqui, né? Mas para que nós possamos nos encontrar aqui. É quase que um momento de pausa, né? Um momento de suspensão de tudo que está acontecendo. Então, muito boa noite, muito boa tarde a todos vocês. Lisandra, também é muito bom rever vocês. Muito, muito. Cada domingo, quando eu ligo, eu fico imaginando quem será que vem, como será que vem, como é que vocês estão. Então, eu queria, mais uma vez, abraçar as pessoas que estão vivendo essa coisa terrível de um luto, que estão com essa dor que parece que não passa, né, dessa pandemia, desse luto, desse medo, e agradecer que vocês estão aqui, que a gente possa sonhar, que isso aqui é quase que um momento de sonho, é um momento de dizer, nós vamos pensar, nós vamos criar, né, é um momento precioso, Vera, para mim também, mas Janaína, mesmo com a tristeza, a gente tem que cultivar esses momentos preciosos, né? Nós estamos ainda no Bird by Bird, tá, Larissa? A gente está indo bem devagarzinho, a gente vai no ritmo do que é possível o nosso encontro, com o ritmo da nossa vida. Eu imagino, Rosana, que está muito puxado, mas muito puxado. Vamos começar. Eu quero começar agradecendo, como sempre, quem continua me ajudando a localizar famílias de histórias trágicas de mulheres que morreram na pandemia. Eu continuo aqui ouvindo histórias, agradecendo muito a vocês que me ajudem a chegar nelas, porque vocês podem imaginar o momento de dor que é em uma pessoa estranha pedir para conversar. Então, por favor, o que puderem continuar me ajudando, um radar, vendo aonde tem possibilidades que vocês possam me colocar em contato com essas famílias. Eu prometo que eu vou fazer o melhor de mim na escuta e depois conseguindo pensar isso. Essa semana eu fui a um evento na Universidade Federal do Paraná, na Faculdade de Direito, está no YouTube da faculdade. Foi coordenado por vários colegas dali, mas em particular quem me fez o convite foi a professora chamada Vera Caram, cujo tema era Liberdades Acadêmicas e Democracia. Se esse tema interessa a vocês, houve dois colegas que fizeram apresentações que foram muito impactantes. Está no YouTube da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Obrigada, Lu, a Jana, Ana Paula também, tá? Eu queria fazer a proposta, gente, se vocês acharem que seria uma boa, lembra que eu tinha dito que nós abrimos fazendo uma conversa sempre sobre alguns das postagens da semana, quem sabe a gente tira 5 minutos e conversa. Eu queria fazer sobre a de hoje, a ilustração da Natália Gregorini e do Instagram Women in Times. Se alguém puder escrever, Women de mulheres, in Times, em tempos, que é um Instagram que com um grupo de outras colegas eu coordeno, que é tentando contar histórias diárias de mulheres
da América Latina e do Caribe durante a pandemia. Obrigado, Marcos. Women in Times. E a ilustração de hoje, que é era vacina para todes. Eu queria um pouco, nos 5 minutos, conversar sobre as tentativas de linguagem inclusiva, o que essa ilustração causou antes de passar para o tema. Vocês viram se há uma alegria sempre por trás aqui, sempre provocada pelo Ramon, o que ele fez comigo essa semana, né, de Penélope. Eu não sei o que vai ser semana que vem. Eu me lembro que a ideia de Penélope foi de alguém daí pro Ramon, e o Ramon fez aquela criação. Eu nem sei aonde eu fiquei mais impressionada, se era botinha, se era moto, se era roupa, mas tá aí, né? É se deixar, eu nem sei o que, né? E aí eu vejo que hoje tinha gente dizendo que semana que vem é ser mulher gato. Eu não quero nem ver o que vai ser, mas é o que quiserem, né? Eu queria que quando nós chegássemos em 100 mil, que a gente está pertinho, né? Que a gente fizesse uma conversa com o Ramon, para que quem sabe, quem nunca viu, pudesse ouvi-lo. Eu pedi para ele vir hoje, mas ele fez lá uma cirurgia na cara, essas coisas de ajeitar a cara assim, se vocês vão ver no Instagram dele. Então ele estava parecendo uma múmia, mas ele disse que está se preparando para fazer essa conversa dos 100 mil repaginado. A outra coisa é que eu conversei com vocês sobre as leituras da semana, e quem sabe estimula também vocês pensarem. Eu vi que muitas pessoas foram ler A Máquina Parou. Eu ainda não fiz uma postagem aqui sobre essa novela Conto, mas eu quero muito fazer. Mas essa semana, que eu ainda estou no capítulo Lembrar, do livro com a Ivone Gebara, olha, gente, eu queria mostrar que aquilo ali, ó, estão vendo ali? É a foto dela. Tá sendo a foto dela, para eu não parar de me esquecer que a Ivone já entregou todos os capítulos dela e me cobra. Cada semana me diz uma coisa diferente, que eu começo a ter pesadelo com ela. E eu estou no capítulo Lembrar ainda, e essa semana eu chamaria a ler. Eu já li esse livro uns 4 ou 5 vezes, parece que cada momento eu estou descobrindo o livro pela primeira vez, que se chama, se alguém puder escrever, Afogados e Sobreviventes, do Primo Levi. Primo Levi. Afogados e Sobreviventes. É sobre a vida nos campos de concentração. Ele mesmo era um sobrevivente, e eu queria muito pensar o conceito de testemunho e de lembrar quando se tenta ter imposições de uma história única. Obrigada. Levi, L-E-V-I, tá, Marcos? O Marcos é super rápido nas notas, é uma coisa impressionante, o Marcos, e de uma generosidade tremenda conosco aqui. E a mim tá tão impressionante reler esse livro, gente, nesse momento da história, nesse momento do que nós estamos vivendo. Se alguém também quiser cruzar e ler, talvez especialmente o capítulo sobre lembrar valha, para se pensar a importância de testemunhar e de registrar momentos trágicos da nossa vida. Eu queria dar uma boa notícia, agora que a gente está quase chegando a 6 e 9, né, para vocês. Eu conversei com a professora responsável pelas atividades de extensão na UNB, e ela disse, na Universidade de Brasília, e ela disse que acha que sim, não, que só depende de mim agora, nós transformarmos a banquinha numa atividade de extensão. Eu não tenho a menor ideia de como é que nós vamos fazer isso, como é que você faz uma chamada. Eu já disse isso aqui, mas a Universidade de Brasília aceitou, então eu vou pedir ajuda de umas 2 pessoas comigo para nós submetermos o projeto e que isso seja formalizado. É muito bacana, né? Eu perdi quem fez um uhul, mas a Vanessa fez. Mas eu acho que essa é uma ideia bacana, essa é uma ideia que enche de outros sentidos, inclusive, né? Então, eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar muito antes de começar. E eu não sei se vocês estão de acordo de
que a postagem da semana seja essa do Todes, né? Dessa ilustração. Vocês viram que é uma ilustração que eu imagino, né? Toda a arte, ela nos convoca a um encontro. A arte, ela é uma linguagem que ela tem que nos beliscar, né? E aqui eu talvez esteja fazendo uma blasfêmia em aproximar a arte da fotografia, nessa aproximação com quem a vê. E o livro, um livro marcante da Susan Sontag, que é sobre a dor dos outros e depois sobre a tortura dos outros, ela vai rever ela mesma, anos antes que ela tinha escrito um livro sobre fotografia, da qual ela tinha uma ideia talvez muito mais de que a fotografia seria capaz de transmitir a dor do outro. Ela, nos últimos livros da vida sobre esse tema, ela vai fazer a mesma pergunta sobre o que se faz quando a gente olha esse desalento do outro, né? Que é a pergunta que a gente tem hoje sobre a arte da Natália Gregorini no Women in Times. A mim, quando eu olho aquela ilustração, as cores, elas são muito marcadas sobre uma solidão, né? Para quem leu A Máquina Parou, a ideia do desabrigo. Ali estão os desabrigados de um tempo, aqueles que sequer podem estar no isolamento da casa, no abrigo da casa, pelas precarizações da vida, do trabalho, da sobrevivência. Então, aquela cena, para mim, se eu pudesse dar um título àquela arte da Natália, seria Desabrigo. E há um personagem logo no ângulo do olhar, se vocês olharem novamente a arte, que ele tem a cabeça assim que está pendente, ele parece que nos olha. Ele parece que nos interpela, ele parece que nos olha para fora daquele vagão e eu não consigo imaginar o que ele diz, mas aquele olhar tem uma interpelação. E há vários outros olhares naquele vagão, né, gente? Há vários outros. Algumas pessoas olharam para aquelas mulheres, outros olharam para personagens que parecem olhar para o vazio. A arte tem esse poder, como a fotografia, eu diria, e a arte que faz uma representação documental, como foi essa de hoje, de nos fazer uma convocação à imaginação sobre o que vive aquelas vidas, né? Eu não sei se está com delay hoje, tá? Que a Ana está dizendo. Se tiver, vocês me avisam. E aí... Então, as cores são cores de uma angústia, né? Elas têm umas cores escuras naquele vagão. A cor que sai é o amarelo do vagão, né? E cada personagem pode ser tocado de um jeito. Roland Barthes dizia que aquilo que nos provoca na fotografia, eu continuo fazendo essa blasfêmia na fotografia, é o que ele vai chamar do punctum, né? Que é aquilo que a gente não consegue parar de olhar. A mim é aquele senhor, né? Como eu já disse, é o que me interpela. E eu queria provocar a gente pensar junto que muitas pessoas, a mídia ninja, generosamente, está publicado aqui na Câmera Clara, e essa ilustração está publicada no Instagram do Women in Times e está publicada aqui, é a última publicação de hoje, nesse Instagram. E a mídia ninja fez essa publicação. E eu queria muito pedir a vocês que dessem uma olhada na publicação da mídia ninja quando eu terminasse aqui. E olhem os comentários. As pessoas ficaram em torno do todes, que, né, a legendinha diz vacina para todes. E o todes provocou uma perturbação, gente. Não era a imagem, não era o desabrigo, não era o desalento, não era o olhar do personagem. E eu fiquei pensando, por
que perturbou tanto? Porque uma pergunta secundária a essa imagem foi que desnorteou as pessoas e não o desalento dos personagens. E aí eu queria trazer para nós. Em que momentos nós podemos usar, devemos usar, é adequado usar essa linguagem inclusiva, né? Essa foi uma conversa com o grupo que produz o Women in Times. A gente vai botar vacina para todos, vacina para todas, e o todes é uma estética que, inclusive, as pessoas que usam os ledores auditivos seguem, sem a ruptura, né, do arroba, da barra. E se ela pode acolher as pessoas que assim estão se representadas, por que não? Então, eu fiquei me perguntando se é tolice. Se as pessoas consideram que isso é uma tolice, por que perder tempo para escrever, para agredir, se é uma tolice? Se as pessoas são puristas da língua, que acha que a gramática tem que ser seguida, ou todas, ou todos, deixa no Instagram, gente, deixa uma publicação. Nós não estamos na Academia Brasileira de Letras, né? Deixa aqui conversar e arriscar, tentar. Mas se essas pessoas são alguém que sabe que esse é a linguagem reclamada, especialmente pelas populações trans, pelas pessoas trans, que vão dizer... Eu queria uma língua que tentasse falar de mim, né? Se é por isso que provocou tanto algumas pessoas, eu diria, o problema não está na postagem, o problema está em você, que não aguenta imaginar que uma língua pode ser estetizada para representar mais gente, né? Então, eu queria provocar a nossa conversa hoje sobre o todes, que algumas vezes a rejeição nos faz atalhos. E ela nos faz atalhos que nós podemos expressar publicamente, que é esse atalho do insuportável de colocar um é. Mas, na verdade, nós estamos escondendo a pergunta primária, como dizia Chimamanda, que é o que é que um corpo trans me provoca a quem rejeitou o com tanta virulência. Porque é claro que eu posso dizer como a Cris, como a Corden, não sei, de que a língua é viva, mas isso era eu acreditar que o debate está indo para a racionalidade, né, gente, de uma sociolinguística, de que a língua é viva, de que... Mas não, eu estou indo para sentimentos muito mais primitivos. Se você acha que é tolice, deixa. Se você é um purista, deixa, é só um Instagram. Agora, se isso toca você por um atalho do ódio, e o atalho do ódio de dizer eu não quero reconhecer outras vidas, você tem um problema. E aí quem tem que pensar não é a artista que fez o todes, nem é quem que está querendo começar a construir outras formas de nos dar beliscão sobre o real, com a arte, com as palavras, né? Então, dito isso, eu não sei se fez sentido para vocês nós conversarmos sobre essa arte. Eu ia passar para o nosso tema de hoje. E cada dia que eu vou fazer a alegoria do livro Bird by Bird para cá, eu fico dizendo, nossa, o dia de hoje eu estou inventando demais. O dia de hoje eu estou inventando demais. O dia de hoje eu estou inventando demais, tá, gente? Quando o título do capítulo é Falsos Começos, falsos começos, e da maneira que eu vou provocar a nossa conversa hoje. Eu vou tirar os comentários, tá certo, gente? Pra gente voltar no final. Eu sempre me encanto saber de onde vocês estão vindo, não sei, para eu imaginar onde as pessoas estão. Quando eu abrir os comentários, se vocês não tiverem perguntas, me deixem ao menos saber de onde vocês estão vindo, tá? Então vamos para os falsos começos.
Vamos lá. Ela tem uma imagem. A imagem que eu queria que nós pensássemos hoje, a imagem da alegoria que nos toca, ela diz que é como uma artista plástico, que vai fazer um quadro. Aí ela não gosta do que ela fez. Aí ela passa o branco. Ela não gosta de novo. Ela passa outro branco. Ela não gosta de novo. Ela passa outro branco. Porque ela não vai gastar a tela, né? Ela não vai jogar fora a tela, né? Então ela passa o branco. No nosso mundo do computador é um pouco melhor do que o da artista plástica, porque nós podemos abrir diferentes arquivos. Mas imaginem essa alegoria da tela em que se joga tinta branca para se recomeçar. A cada nova tentativa de começar, essa artista planejou, essa artista fez esboço, né? Olhem a Pri Barbosa aqui trabalhando. Se alguém depois puder botar o endereço dela, ela vai fazer esboços, ela nos mostra os estudos dela. Ela estuda outras artes, outras composições de cores, outras escolas. Aí ela desenha, ela pinta, ela colore, ela finaliza. Aí ela olha e ela diz, não, ela pode jogar um branco. O branco significa recomeçar. Recomeçar que eu traduziria, que nós podemos chamar a nosso primeiro processo como um falso começo. Mas um falso começo do quê? Eu tenho certeza que todo mundo pensou que eu ia falar das primeiras linhas, né, de um texto. Eu queria falar desse processo dessa alegoria do quadro, em que você faz o ciclo, aí se olha, e que você pode parar em qualquer um dos momentos. O do que você esboçou, pode ser o que você começou a pintar, o que você começou a finalizar, e você joga o branco e diz, não, não é por aqui. Então, o que é esse recomeçar na tela branca? O que é recomeçar aquele parágrafo que você já fez? O que é recomeçar na sua escrita? E eu queria inverter a pergunta, sugerindo por que nos dói fazer isso? Ou seja, colocando outra pergunta no lugar. Essa é uma técnica muito comum no campo dos estudos em psicologia cognitiva, de que quando uma pergunta ela é muito difícil, a gente substitui por outra. E que talvez a gente consiga respondê-la, aí depois a gente pode, quem sabe, voltar para aquela inicial. Então, eu queria começar com uma secundária, muito simples. Como é que nós, na nossa vida escolar, desde criança até a graduação, mestrado, doutorado, como é que nós descrevemos esse processo de fazer e jogar o branco, de fazer uma bolinha de papel e jogar no lixo, como simbolicamente, né? Ou de fazer e dizer não, vou começar de novo esse capítulo, vou começar de novo esse parágrafo, eu não vou aproveitar isso. Chamamos que a gente errou, que a gente fracassou, que nós temos dúvidas, que nós temos insegurança, que a gente não sabe o que está fazendo. Recomeçar, refazer na vida intelectual, que ela é muito arrogante, né, gente? Parece um sinal de insegurança. Assim nós fomos treinadas, porque a vida escolar transformou as nossas avaliações em uma única chance. Você fazia uma prova, você tinha que entregar. Você fazia uma redação, você tirava uma nota. E quando alguém dizia refaz, é porque você não fez bem. Refazer se transformou no nosso treino escolástico, no nosso treino escolar de longa duração, em ter feito mal, e não em aprimorar, e não em desenvolver, e não em começar a fazer melhor. Então, eu diria que a vida escolar nos preparou mal para revisar, para editar, para recomeçar, para criar. Porque ninguém cria na primeira versão. Ninguém cria na primeira versão. Então, a alegoria da pintora, do pintor,
Eu nem saberia dizer como é que se diria com linguagem inclusiva. Acho que é só de pintor, eu não sei. Mas assim, a alegoria dessa pessoa que pinta, ela precisa ser a nossa. Mas por que ela não é na vida acadêmica? Talvez porque a gente não tenha tempo e a gente não conseguiu organizar bem o tempo. Talvez porque a gente não tem prazer nos processos de fazer várias versões. Mas por que será que a gente olha uma artista plástica e a gente acha que ela tem prazer nos rascunhos e nas múltiplas versões? Por que esse prazer não pode estar em nós? Porque é trabalho inútil. Eu escrevi, eu vou jogar fora. Por que nós achamos natural que uma artista plástica, uma pintora, faça múltiplas versões e a gente não? Por que nós conseguimos ver a alegoria da tela em branco, né? Embranquecida, branqueada para recomeçar, e nós não conseguimos ver em nós, senão como fracasso? E aí ela aqui, depois que ela sai dessa alegoria, ela nos conta uma história que eu precisei ler umas 2 vezes, eu não sei vocês, para eu tentar sentir, em que ela conta, e ela me parece que ela é religiosa, né? Que ela fazia visitas, como se fosse um asilo, uma casa de cuidados, e que são pessoas que estão ali em modo de espera. E que, quando ela chegava, e se ela tivesse que descrever essas personagens, e lembrar que personagens são os nossos conceitos, eu estou começando a nos aproximar novamente da escrita conceitual, os personagens são os conceitos, as aproximações que ela fazia com esse lugar, as personagens pareciam que elas eram superficiais, elas eram plasmadas por esse modo de espera. Ela não conseguia muito senti-las e descrevê-las, até que ela começa a pensar um cheiro de uma, a pensar se uma tem dentadura, se a outra pinta o cabelo, se a outra não pinta o cabelo, se uma faz as unhas, né? Se a outra não. Então, as personagens que são os conceitos, elas começam a ganhar aquilo que só ela está se encontrando com eles, com alguns detalhes que começam a ser a história. Assim são quando nós nos aproximamos dos conceitos. E nós fazemos falsas aproximações com eles, que nos geram as primeiras versões e as telas em branco. Porque todas nós, gente, fazemos falsas aproximações aos conceitos. Porque eles precisam de tempo para serem sentidos como os personagens, que vão ser personagens dessa casa que parece uma casa em modo de espera. Eu vou aterrissar na alegoria. Vocês devem ter lido, como eu, um conceito que agora circula em todos os locais, para pensar a pandemia, para pensar o que nós estamos vivendo, que é o conceito de necropolítica. Vocês já devem ter visto ele, né? Que é isso, que é uma política deliberada de deixar morrer, fazer morrer. É uma política de morte, né? Ela tem a sua genealogia própria, ela tem suas heranças, né, muito, muito marcadas em Foucault. Mas o conceito ele é usado em todos os lados. E muitos desses usos, eu assim vejo, são falsas aproximações. Quando ele parece ser superficial, elástico para várias coisas. Ele passa a ser uma interjeição. Um conceito ele não é uma interjeição. Porque o personagem, ele precisa convencer, ela precisa ser verdadeira. Então, ela não pode ser uma interjeição que circula para qualquer cena, sem pensar como eu vou usá-la. Então, é claro que esse conceito de necropolítica, ele continua sendo útil, muito poderoso. Você não precisa ir até Foucault para dominá-lo, mas você pode talvez ir e ler a tese de doutorado de Sueli Carneiro, em que antes mesmo de necropolítica começar a circular, Sueli Carneiro, né, uma pensadora de um tempo que marca o pensamento
social, filosófico brasileiro, na tese de doutorado dela, ela vai ter o conceito de políticas de morte, política sobre o signo da morte. E aí, às vezes, eu penso, o que será que Sueli Carneiro disse naquele momento? Que agora circula com necropolíticas? Como será que eu consigo fazer uma verdadeira aproximação disso que eu quero falar, sobre as desigualdades prévias sendo marcadas pela pandemia? E quem eu consigo, com qual conceito eu consigo fazer melhor aproximação, para não fazer uma falsa aproximação? Então eu começo a, talvez, naquele meu início, falando de necropolítica, eu começo a passar um branco no meu quadro. Aí eu começo a tentar pintá-lo, tendo Sueli Carneiro. Ela diz aqui que nada mais desafiante do que um personagem que está morto. Imaginem descrever alguém morto. Parece que as facilidades de um personagem vivo, que é dizer, olha os óculos, olha as unhas, olha o cabelo, a roupa, o jeito de falar, tudo isso desaparece. Então ela disse, as feições evidentes da narrativa desaparecem. E o que isso significa para nós? Que nós temos que virar o conceito de cabeça para baixo. E isso você só consegue fazer fazendo as versões da sua tela branca, que é começando e parando, começando e voltando. Começando a dizer por que eu falo necropolítica e não as políticas sobre o signo da morte. O que se dizia ali e o que se diz aqui? Ou mesmo o que dizia Foucault com biopolítica e biopoder, da onde ele também vai dizer deixar morrer, fazer, né? Fazer viver. Então, as falsas aproximações, o que eu queria nos provocar aqui, é que são usos superficiais do conceito, que parecem ser quase como os usos comuns, que se confundem como interjeições, que são aqueles personagens que não nos convencem, e que são combinações entre personagens que não são capazes de compor um enredo. Eu vou de novo aterrissar. Muitas vezes nós não sabemos como fazer isso. Aí sabe como é que as pessoas começam? Com os conceitos, com falsas aproximações? Vou dar um exemplo super prosaico. Eu queria muito que você levantasse a mão. Eu imagino se eu tivesse com vocês aqui, né? 300 pessoas. Se eu tivesse com vocês, que me levantasse a mão, quem já fez isso. Eu vou levantar minha mão porque eu tenho certeza que eu já fiz isso, tá, gente? Quando vai começar, e vou ficar de dedo levantado até terminar. Que vai começar o artigo, assim, um trabalho de final de curso, um trabalho que vai dizer assim, no latim, no grego, no dicionário Aurélio, testemunho significa testes, falar a verdade, sei lá o que, eu tô inventando, tá, gente? Tortura significa, e aí a gente vai pro dicionário, vai pro Aurélio. Ou então vai para a etimologia daquela palavra. Quem já fez isso? Essa é a mais falsa aproximação que nós podemos fazer. É que nós ainda não estamos conseguindo nos aproximar do conceito. Então parece que é uma forma mágica de começar, literalmente, as primeiras palavras e de se aproximar. Mas ela é uma falsa aproximação. Quantas vezes vocês já leram textos assim? Um monte. E parece a mesma aproximação, o mesmo falso começo. E é isso, porque não está conseguindo se aproximar da personagem, do conceito, e parece que a tela precisa ser passado branco para voltar. Como eu acho que eu posso estar me repetindo já no mesmo nessas semanas, mas quem sabe eu estou me repetindo falando de jeito diferente, e se eu não conseguir tocar alguns de vocês semana passada sobre conceitos como personagens, a construção do argumento como uma história, quem sabe eu consigo agora com isso de falsos começos, e se eu já conseguir, quem sabe a gente vai construindo essa história juntos, que nunca vai dar para se escrever livro nenhum sobre isso, porque é delírio, né? O que eu posso oferecer para solucionar a angústia desses falsos começos? Uns 10 minutos que me sobram.
queria tentar dizer 3 coisas. A primeira, que editar é aprimorar. Editar é verdadeiramente escrever. Editar é se encontrar na beleza. Certamente a artista que fez, se ela autorizar, eu vou pedir que ela publique no Instagram dela o esboço da arte de hoje, né, a Natália. Quando ela teve a ideia, ela mandou assim, sabe aqueles bonequinhos desenhados em bolinhas, dizendo, gente, vocês concordam que isso aqui pode ser a ideia para vacina para todos? É isso, ela fez um esboço, que a gente disse, sim, não, E é muito interessante porque todo mundo se mete na coitada e ninguém entende nada e ela é cheia de paciência, né? Mas você aprende, eu aprendo muito vendo o processo dela de criação, imaginando a tela que volta a ser em branco. Então, editar para nós é reescrever em se encontrar com a beleza, porque é se encontrar com o conceito, é se encontrar com a sua verdade, encontrar com o seu enredo, se encontrar com o seu argumento. Editar é você mesmo, depois com as suas leitoras e depois com aqueles que eu vou falar adiante, que é a sua recepção. A segunda ideia que eu colocaria para aliviar a angústia é que foi a intimidação escolástica, né? Essa intimidação escolar que nos faz entender, que nos faz temer a revisão como um fracasso. E que nós não precisamos nos confundir, que muitos de nós vão usar conceitos que não vão ser de uma exegese filosófica. Nós vamos usar conceitos com alguma sofisticação da personagem, mas sem nos confundirmos com Conceição Evaristo, uma grande escritora, né? Ou então com as autoras fortes de um campo. Nós fazemos, grande parte de nós, talvez algumas de vocês façam mais, mas o que eu faço é muito menos. É me apropriar de um conceito e conseguir pensar um elemento do real e me mover. Então, eu não faço exegese filosófica, eu já disse aqui. Se me espremer, não tem muito conteúdo, né? Então, eu não faço percurso de conceito. Se me perguntar de onde veio a ideia de inteligibilidade de Butler que eu posso usar, não sei. Eu sei o que é inteligibilidade nela. Se vocês me perguntarem o que vai ser a ideia de biopoder em Foucault, eu sei. Mas de onde ele tirou, eu não sei. Mas eu sei o conceito de biopoder nele. Então, eu não sou capaz de fazer exegeses filosóficas, muito menos percurso de conceito. Mas eu consigo mergulhar na personagem. Eu consigo mergulhar naquele conceito para a construção da minha história, do meu argumento. Eu acho que isso eu consigo. E o terceiro é que nós precisamos conhecer o poder da recepção, o poder da audiência. Quando vocês estão na vida acadêmica, e nessa que ainda tem alguém que tem o poder da censura, que pode ser o seu orientador, eu vou usar masculino, tá, gente? Não tem linguagem inclusiva, não. O seu orientador ou a banca, eles podem transformar a revisão em um mandato, em um dever, né? Então, que vocês podem me dizer, mas Débora, eu estou revisando muitas vezes, fazendo o quadro branco, e eu não sei se depois que eu fiz tudo, a banca vai me pedir para voltar no primeiro. Eu diria que, em geral, isso não acontece, tá, gente? Mas você faz muitas telas brancas primeiro sozinha, depois você conversa com suas colegas, suas comadres aí de leitura, depois você vai ter a sua orientadora, depois você vai chegar na banca. Se você fez isso, mais ou menos com um grupo de pessoas que vão ler você seriamente, que vão te ajudar, eu diria que a sua chance de chegar numa banca e alguém fazer uma tela branca, ela é muito pequena. Depois, gente, você ganha liberdade para começar a construir a sua personagem. O nosso principal risco nessa alegoria da tela branca, de cobri-la, quer dizer, de começar, de pegar a bolinha de papel e jogar no lixo quando você tinha uma máquina de escrever, ou de abrir um novo arquivo, ou
de escrever por cima é você começar a viver a ansiedade de que esse é um processo de busca da genialidade ou da originalidade. Não é isso que eu estou sugerindo. Estou sugerindo muito menos. Eu estou sugerindo que você fuja da ideia de que revisar é porque você errou, de que revisar é porque você não sabe fazer, de que revisar é porque você tem dúvida sobre o que quer dizer. Revisar é porque você está se encontrando com a sua personagem. Você está se encontrando com a beleza do seu argumento. Mas não é porque você está buscando a genialidade, a originalidade, ser um novo cara. Eu uso de novo masculino, tá, gente? É que você vai ser um novo grande pensador. Talvez algumas pessoas saiam disso e essas pessoas sequer precisem das múltiplas versões. Mas eu não estou falando para as exceções das genialidades e dos originais. Eu estou falando para aqueles que querem buscar a simplicidade do argumento. O processo de múltiplas revisões, ele nos leva à simplicidade de um uso conceitual apropriado para a construção de um argumento, que é muito diferente da superficialidade. Então, quanto mais genuíno o uso do seu conceito, quanto mais simples ele for, quanto mais verdadeiro for a sua personagem, quanto mais verdadeira ela for, mais esses seus processos de revisão estão levando a isso. Então, não é rebuscamento e você consegue evitar, se afastar dessas falsas aproximações. Eu espero muito que isso tenha feito algum sentido. Eu digo mesmo, algum sentido. Vou começar a abrir. Eu já pensei, eu já vi que tem sempre um delay entre o que eu falo e vocês, por isso que eu vou anunciar a partir de agora que daqui a 1 minuto eu abro as perguntas, porque é o tempo que vocês elaboram as perguntas. Eu continuo fazendo, olha aqui, ó, a nossa história de leitura conjunta, em que eu anoto toda semana. Esse texto foi super pequenininho, vocês viram, gente, foi 3 páginas. Semana que vem o tratamento de enredo e é um texto de 5 páginas. Para quem está chegando agora, nós estamos lendo esse livro, capítulo por capítulo, e inventando que ele nos ajuda a falar da vida acadêmica e da escrita conceitual, melhor dizendo. Nós estamos inventando isso. Se um dia ela souber disso, eu tenho certeza que ela vai ter um ataque nervoso. Mas a gente está inventando que aqui está nos guiando a pensar e a nos ajudar a criar. Então, eu vou abrir, eu queria muito ouvir os comentários, as perguntas, saber de onde vocês vêm, o que vocês quiserem me dizer. E pedir muito que tenham comedimento com o Ramon para a semana que vem, nos outros domingos, sobre como vocês vão me representar na convocatória para banquinho. Lembrem que eu sou uma senhorinha que precisa o dia seguinte se recuperar do que vocês fizerem comigo. Então, Penélope Charmosa, com aquela botinha, foi muito. E eu fiz o acordo com ele que ele é livre para criar a partir do que vocês disserem. Mas lembrem sempre que eu preciso no outro dia me recuperar e as imagens circulam, tá, gente? Eu vou abrir os comentários, gente. Sempre tem um atraso. Esses atrasos, os segundos, parece que todo mundo foi embora e todo mundo desapareceu. Sim, a Pri Barbosa, a Marta Isis colocou aqui o endereço dela. De Buenos Aires. Sim, é Raio Humano de Tare Divino, no Mato Grosso. Nilópolis. Nossa, que lindo. É uma senhora. Eu vou abrir aqui as perguntas, tá? Vitória da Conquista. Eu vou abrindo as perguntas. Se eu assisti o final de Amor de Mãe, aqueceu o coração. Não, Júlia, eu não assisti. Direito médico, assessoria. Os autores que já morreram se surpreenderiam com as aproximações que a gente faz dos conceitos. Não tenho dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Caruaru, Curitiba, São Luís do Maranhão, de Recife, Capanema, no Pará. Que coisa, não é uma coisa maravilhosa, gente, isso de imaginar
quando que nós conseguiríamos juntar pessoas de tantos lugares, na verdade do mundo, né? Eu não estou exagerando aqui, parecendo até que é aquelas coisas de exagerada. Mas é isso, olha, Capitão Redondo de Portugal é maravilhoso, né? Se há algo dessa pandemia que a gente não pode deixar ir embora, é isso, a Nina de Vassouras. O diabo, eu vou fazer as perguntas, porque senão eu vou ficar só admirando vocês, tá? Redenção do Sul do Pará, Itapena, Santa Catarina. Sabe o que é mais maravilhoso, gente? Quantas pessoas de fora das capitais. E isso é de verdade um ato de encontro e de descentramento do conhecimento, né? Vamos lá, o diábio. Débora, como aceitar revisões sem pensar que está sendo tirado parte da nossa autoria? Que coisa maravilhosa essa pergunta. Eu já volto a ler de onde? Rio de Janeiro, Itaboraí, Rio de Janeiro. Parece, porque a revisão parece isso, parece que está tirando algo que nós já construímos, o que somos nós. Algumas vezes nós recebemos os pedidos de revisão como quase que um julgamento do nosso caráter, de quem somos. E veja, qual é a resposta que eu daria? Não apaga isso que você escreveu, guarda como uma versão. E faz o que essa pessoa que você convive e que você confia, por isso que nós temos que ter leitoras que nós confiemos. Porque aí essa não é uma palavra que vai ser uma palavra usurpadora. Ela não vai ser uma crítica usurpadora de quem você é. Ela é uma crítica que está tentando se aproximar ao seu texto. Então, guarda essa versão e tenta trabalhar a partir do que você ouviu. É muito difícil, sabe, gente? Ouvir e sentar para trabalhar. Eu sugiro muito que você ouça. Tente processar, transforme numa narrativa aquilo que você ouviu como crítica ao seu texto, antes de voltar para ele e mutilá-lo e transformá-lo e reescrevê-lo, né? Fazer a tela em branco e recomeçar. Mas não apaga aquela versão que você fez, porque você pode voltar. Sim, nele, olha, conceito e categoria, eu estou usando aqui como é o mesmo, mas certamente deve ter... gente da epistemologia aqui que acabou de ter tremores, cair no chão e desligou o Instagram e não volta nunca mais, mas eu estou usando, tá? Exige uma tese de no mínimo 200 páginas. Sabe, Átilo, eu também acho. Eu acho que esses regimes de 200 páginas, 150 páginas, 300 páginas é um pedido para ficar fazendo repetições escolásticas, né? E não de construção de um personagem, de um argumento. Eu concordo com você. Para 150. Olha o que a Juliana está dizendo. A minha dissertação foi 230 páginas e eu precisei reduzir para 150. E agora o que ficou, ela está tentando publicar artigos. Se você é uma pessoa que escreve muito, escreve. E depois começa a editar e cortar. Gente, eu garanto a vocês que qualquer coisa que você escrever, você consegue cortar 30% delas sem qualquer comprometimento ao que você está escrevendo, o seu argumento, a sua história. Porque, em geral, nós usamos mais palavras, porque nós escrevemos na ansiedade do pensamento. O pensamento é mais rápido do que teclado, do que escrever, né? Então, sempre vai ter excesso. E são essas as telas brancas. O Ramon está aqui? Eu não sabia. Se ele quiser, ele entra. Ramon, você está aqui. Se você estiver aqui, eu adiciono você, mas você está todo cheio de... Ele está aqui. Quer dizer, se o Ramon estiver aqui, faixa, parecendo uma múmia se recuperando, se ele veio hoje, porque ele não tem juízo. Ramon, você quer entrar online? Porque eu acho que é sem juízo você, mas se você quiser... Quanto tempo entre a escrita e a revisão? Larissa, essa é uma pergunta muito importante que passa pelo tempo que você tem. Não, tá todo plastificado, tá vendo? Então, a gente faz quando ele estiver melhor, que ele não tiver uma múmia. Isso depende do tempo que você tem para
para fazer a revisão. Mas eu queria te sugerir que o seu tempo de revisão das novas telas, de pintar em branco e voltar, é 3 vezes o seu tempo de escrita. Da onde eu tirei isso da minha cabeça? Eu que inventei, mas é 3 vezes mais. Então pensa que você vai fazer pelo menos 3 vezes mais telas e voltando, e voltando, e voltando, do que escrever. E quando bloqueia, trava a escrita, Priscila, tenta fazer coisas periféricas do seu texto. Fica escrevendo nota, vai para a capa, escreve as referências bibliográficas, fica editando o que você fez, mas nunca se desapega da sua criação, que é o texto. Nunca se desapega dela, entendeu? Não deixa ela ficar longe de você porque você está travada. Fica sempre pertinho dela, entendeu? Sempre pertinho do que ela está. Se já é permitido escrever em primeira pessoa, sim, vai ver o seu programa. Se o seu programa aceita que você escreva em primeira pessoa. Deixa eu ver as perguntas, gente. Peraí só um pouquinho. Posso utilizar um conceito de Foucault sem dominar o conhecimento? Eu diria não, Lúcia. Esse é o problema. Isso é uma falsa aproximação, que é usar um conceito de um autor sem dominar o marco, quer dizer, o enredo onde ele foi construído. Você não precisa ir para todos os enredos anteriores, mas pelo menos aquele você precisa. Eu dei uma resposta super prescritiva, tá, Lúcia? Eu disse não, tá? A Kaline está dizendo que teve Covid, desapegou do texto, tentando voltar à escrita do seminário de doutorado. Tenta se apegar ao texto novamente. Começa a voltar para ele. Parece que o texto começa a nos impor medo, né, Kaline? Parece que abrir a tela do computador impõe um medo. Vocês já viram isso? Você passa a não responder mais a orientadora, você passa a não tocar mais nele. Começa a tocá-lo como se fosse começar a ajustar palavras, revisar as referências. Lolo, pessoa, eu sinto muito pelo seu processo de divórcio, né? É um momento sempre disruptivo na vida e se afastou do texto. Tenta ir voltando. Não transforma o distanciamento provocado pelo Covid, pelo divórcio, por essas inúmeras dores que vocês estão vivendo na vida, num distanciamento do texto. Nós fazemos isso na nossa vida. Começa voltando, limpando ele. Vocês já viram que, não sei se isso acontece com vocês, quando está difícil começar a escrever, você gasta um maior tempo arrumando a mesa, limpando a mesa, arrumando a luz, arrumando as canetinhas aqui, aí arrumando o caderninho assim, aí vai botar ele assim aqui no cantinho. Aí, botando o iPad para carregar. Arrumando, vou botar água porque tô sem água. Aí nisso tudo, passou meia hora, passou 40 minutos, se você só tem 1 hora e meia. Arruma a sua mesa e arruma as coisas na véspera sempre, para que você consiga chegar e essa dispersão não ter. E se você está muito dispersa com o texto, vai para arrumar ele, transforma, limpar a mesa em limpar o texto. Começar a olhar se aquela edição era aquela mesma edição, olhar se a citação está correta, porque está você e o texto. Está você e o real diante de você. Como voltar para o texto quando o orientador some? Gabi, o orientador é uma pessoa na sua vida. Ele é muito importante, mas ele é só uma. Encontra outras pessoas para estarem ao seu redor, tá? Não transforma ele na razão do seu desaparecimento do seu texto. Jéssica, a gente já fez uma conversa aqui sobre procrastinação. Só que se vocês quiserem, eu não sei, semana que vem era o que mesmo? Era plot development, né? Como é que era? Plot treatment. Se vocês quiserem, eu posso inventar aqui plot treatment, que é tratamento de enredo, é procrastinação. Se vocês quiserem, invento, porque a gente acaba inventando tudo e eu posso fazer procrastinação em tempos de pandemia semana que vem. Se vocês acharem que faz sentido,
Eu invento que isso aqui cabe, porque tudo a gente está inventando, né, gente? Eu tento dar alguma dose de tratamento de enredo. É, eu posso dar algum gancho e a gente faz a procrastinação para a semana que vem, nesse momento tão difícil, e como a gente olhar, porque a gente transforma todas as nossas distâncias da vida, da distância dessa matéria que é o texto, né? É, e, e, e dá um jeito de se aproximar. Eu acho que é sempre uma boa discussão também, Viviane, vamos. E começa a fazer isso, a voltar a ler, a tomar nota, a corrigir a bibliografia, olhar as notas, a ver se está no formato, que você começa de novo a se relacionar com esse texto, que você parou de se relacionar, né? Começa fazendo essas pequenas coisas para ir voltando ao encontro com o texto, porque é um desencontro. A pandemia nos provoca um desencontro com esse tempo de solidão que tem que ter você e o texto, né? Você e a tela do computador, você e a leitura. E, e a pandemia, ao mesmo tempo que ela nos rouba o tempo, nos rouba o espaço, ela faz esse tempo sem cronologia, né? Parece que todos os dias são iguais, mas o tempo continua passando e essa história começa a pesar. Por que que eu não terminei o texto? Por que que eu não escrevi aquilo que eu tinha que escrever? É, certo? Então eu acho que a gente criou junto um tema para o domingo que vem. Eu sempre fica salva, Vanessa, a live, muito embora as pessoas até tenham melhorado em relação a mim, de não duvidar que eu não salvo, mas eu sempre salvo uma única vez, ou caiu sem eu salvar. Eu passei meses com vocês me fazendo bullying, e esse bullying foi esquecido, né? Mas eu salvo, tá? É, a gente pode fazer mais, Rogério, não sei se eu me perdi, sobre falsas aproximações dos conceitos. E eu queria muito que vocês se cuidassem. Que bacana, Sérgio, que o Coletivo Jesus está na live. Se eu pudesse saber o que eu posso fazer para melhorar, como é que eu consigo resolver que não tem legendas automáticas, como é que para a gente aumentar a nossa inclusão, né? É, cuidem muito. É, eu nem consigo dizer a vocês, isso vai acabar rápido, isso vai acabar logo. Eu só sei dizer que uma hora vai acabar, né? E que nós temos que fazer a pergunta como nós sobrevivemos, como nós ajudamos todas nós a sobreviver, enquanto esperamos que isso acabe, tá? É, um abraço em todo mundo, gente. E até domingo que vem. Cuidem-se muito, muito mesmo. E um beijo grande, tá? Até domingo que vem a gente vai ver procrastinação.